Fala investidor, eu sou o Sérgio Cachoeira, analista CNPI e consultor CVM, e hoje eu venho trazer mais um conteúdo para você. Hoje a gente vai falar sobre um ETF, um potencial ETF aí no segmento de inteligência artificial. A gente vê que a inteligência artificial ela já está deixando de ser uma febre e de fato se tornando um pilar na economia. E a gente vê que muitas empresas aí já se valorizaram muito, como Nvidia, como a própria Broadcom e outras empresas, né? Mas a gente vai ter outras etapas aí ao longo do desenvolvimento da inteligência artificial e potenciais negócios onde nós vamos poder estar investindo nosso capital e, se tomando as decisões corretas, aplicando em negócios promissores. Por isso hoje a gente vai falar aqui sobre as aplicações de inteligência artificial e depois de falar sobre elas eu vou te comentar o veículo, né, o ETF que você pode estar investindo para, se fizer sentido para você, lógico, estar investindo nesse negócio. E antes da gente começar, eu já peço que você se inscreva no canal, curta o vídeo e envie ele para um amigo que também possa gostar do conteúdo. Tem diversos indícios aí que a inteligência artificial ela deixa de ser uma febre e passa a ser algo que de fato faça sentido aí no contexto das empresas, né, se tornando um pilar aí nessa nova economia. Um desses indícios é o crescimento do consumo de energia através de data centers, né? Ou seja, para que a inteligência artificial seja empregada aí em semicondutores e que os algoritmos fiquem cada vez mais inteligentes, né? Nós precisamos de energia para isso, nós precisamos de data centers para rodar todos esses dados. Então a gente tem projeções aqui do crescimento de energia de data centers no mundo, mais que dobrando aí até 2030, né, comparado a 2024. Mas além de projeções, né, o que eu gosto muito de estar analisando é o capital que de fato a companhia emprega para estar investindo nesse negócio. E a partir desse gráfico a gente vê que o CAPEX, né, o Capital Expenditure, ou o quanto as empresas estão investindo nesse negócio de inteligência artificial, está crescendo exponencialmente, né? A gente tem o percentual de fluxo de caixa aqui e o CAPEX aqui em preto para as empresas que são consideradas as hyperscales em AI, que são a Alphabet, a Amazon, Meta, Microsoft e Oracle. Ou seja, empresas que estão se utilizando dessas tecnologias para aumentar tanto a sua eficiência, né, como a eficiência dos seus algoritmos, e com isso ter ganhos de produtividade. Mas é interessante que a gente pode dividir esse negócio de inteligência artificial em basicamente 3 frames aqui, né? A gente tem o desenvolvimento da infraestrutura com GPUs, com memória, com interconexões, né? Um exemplo de empresa que se posiciona nesse segmento é a Nvidia, né, com os seus GPUs de última geração. A partir dessa infraestrutura, nós temos os negócios de cloud, e aí a gente tem os negócios do Google Cloud, da Microsoft e da AWS, né? Além de diversas outras empresas que operam no segmento de cloud, como Alibaba e diversas outras empresas. Esses são os negócios que nós temos experiência de estar vendo hoje, né, em 2025, janeiro. Porém, a gente tem as evoluções que isso vai trazer. Então nós vamos ter evoluções em negócios de texto, imagem e vídeo, podemos até citar o exemplo do ChatGPT, que é apenas a ponta do iceberg de todas as aplicações que nós temos de inteligência artificial, e depois nós vamos ter outras aplicações ainda mais robustas, como assistentes de marketing, como o Copilot, pesquisa e desenvolvimento e tudo onde nós podemos aplicar a inteligência artificial para ter um ganho de produtividade. E nós podemos aqui até aprofundar nesse segmento de aplicações. Então, eu não sei se você consegue ver direito aí, mas nós estamos basicamente aqui em infraestrutura de AI e depois nós vamos ter diversas aplicações, né? Isso aqui são negócios projetados para o futuro.
ou seja, nós vamos ter veículos autônomos, nós vamos ter aplicações em biotecnologia e nós vamos ter aplicações em robótica. E esse é o tema que eu venho trazer aqui, a partir desse contexto, né, de investimento em inteligência artificial, ou seja, se você é um investidor que atualmente está com fundos imobiliários, com ações brasileiras, né, eu venho te dizer que você não precisa aplicar somente nisso para ter sucesso nos seus investimentos. Até porque o mercado americano ele vem se provando, né, ao longo de décadas e também dos últimos anos que ele é um excelente mercado aí para você estar aplicando e vendo seu dinheiro render em dólar. E aqui é interessante a gente notar que um dos próximos passos aí de inteligência artificial, ou seja, o que você poderia se adiantar nos seus investimentos, seria esse segmento de robótica, né? Então, se você perdeu a Nvidia, por exemplo, existem outros negócios que você pode estar tentando se adiantar. Dentre esses negócios, nós temos um ETF, né? Ou seja, um ETF você consegue comprar um pack de ações, um pacote de ações e está se expondo a esse segmento de inteligência artificial aplicado à robótica. E nós vamos ter, nesse caso, o ETF BOTZ, B-O-T-Z, BOTZ, né? Onde a primeira empresa aqui desse ETF seria a Nvidia, com um peso até relevante, né? Mas nós vamos ter outras empresas aqui também que você, em aplicando, você vai estar se expondo à inteligência artificial aplicada à robótica. O interessante aqui, quando a gente quebra isso em uma análise de indústrias, é que você não está aplicado apenas em software, né? Ou seja, a Nvidia seria a principal componente aqui de software que tem um valuation mais premiado, mas você também vai estar aplicando-se aqui em indústrias de bens de capital e de hardware também, né, que são os segmentos aí de inteligência artificial que estão menos premiados e que, consequentemente, em você investindo e esses negócios performando bem, né, você vai ter um maior retorno aí sobre o seu investimento. A gente pode comprovar isso através do valuation desse ETF, do BOTZ, né? Ou seja, nós temos as cotações aqui dos últimos 3 anos e nós temos a precificação em preço sobre lucro. Esse ETF ele negociou próximo de 50 vezes lucros nas máximas e a 29 vezes lucros nas mínimas, atualmente perfazendo uma média de 36 vezes lucro. E atualmente ele está negociando a 37 vezes lucro. Embora esteja negociando na média aí dos últimos 3 anos, é interessante a gente notar que se nós formos compararmos com a Nvidia, ela negocia muito premiada com a média dos últimos 3 anos dela. Por isso aqui se mostra um bom perfil risco-retorno aí de um investimento. E por que, na minha visão, isso está ocorrendo? Na minha visão, o mercado está subestimando a velocidade com que essas aplicações em robótica, nesse caso, vão estar sendo implementadas. Mas se a gente verificar aqui, é interessante notar que motores de combustão demoraram 61 anos para ser desenvolvidos no mundo. Depois, a próxima grande inovação foi a energia elétrica, a eletricidade, que demorou 32 anos para ser implementada. Por último, nós tivemos a internet, que em 15 anos foi bem implementada, e agora nós temos inteligência artificial, que estima-se, né, que em 7 anos vai estar sendo muito bem implementada nas empresas e nos negócios, ou seja, o ser humano vai cada vez levando menos tempo para implementar grandes disrupções que vão fazer preço aí nos investimentos, mas também em pilares da economia. Todo investimento ele traz os riscos, né? É importante a gente falar sobre eles. Então, no caso da inteligência artificial, nós podemos comparar aqui com essas grandes ondas que ocorreram, né? Então, nós tivemos o IBM com a ascensão de hardware lá nos anos 80, né? E ele trouxe, na época, o que seria uma grande inovação. Esse boom teve um certo preço aqui, depois corrigiu. Então nós tivemos os computadores e o Windows, né, onde nós também tivemos um boom aí por conta das expectativas com ganho de eficiência, tivemos uma correção, e então nós tivemos a internet aqui, propriamente dita, novamente trazendo mais um boom e todo o negócio de roteadores, né, a Cisco que estava por trás disso, nesse caso,
tivemos uma nova correção e agora nós estamos na era da inteligência artificial, aparentemente bem no início dela. Então, uma potencial oportunidade para aplicação. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Caso você tenha intenção, caso você veja que o cenário brasileiro está se deteriorando, caso você concorde comigo e queira fazer uma consultoria da sua carteira, eu convido você a clicar no link fixado no comentário. E caso você queira ter acesso a uma carteira recomendada de ações internacionais aqui e queira ter acesso às minhas escolhas, você também pode estar clicando no link e tendo acesso. Eu agradeço o seu tempo e vejo você no próximo vídeo.